Boa noite, bem-vindos ao nosso canal. Hoje, não falaremos de um crime comum, mas de um crime contra a alma. Um sequestro sem rastros, apenas cicatrizes profundas na memória de um homem, Marcelo. O medo que o assombra desde a infância tem um nome antigo: bicho-papão. Para muitos, só uma lenda. Para Marcelo, real demais. Nossa equipe foi ao interior de Minas Gerais para entender o que aconteceu naquela fazenda nos anos 80. O que transforma um menino alegre em um adulto assombrado? Esta é uma história sobre como o folclore pode ganhar vida e como os medos da infância nos definem. Prepare-se. A escuridão, às vezes, observa de volta. O bicho-papão não quer seu corpo, mas sua paz, sua inocência. Onde termina a lenda e começa a realidade? Para Marcelo, a resposta é clara. Hoje, investigamos um terror que mora dentro de nós. Nossa jornada começa em uma fazenda esquecida pelo tempo. Minas Gerais, 1985. Sem internet, sem celulares, só o silêncio do campo. Marcelo, 7 anos, reinava de dia, mas, à noite, tudo mudava. A fazenda era grande, antiga, com um corredor escuro que se tornava território inimigo. Cada sombra era ameaça, cada ruído, um aviso. O medo do escuro era certeza. Algo o observava. Os pais achavam que era coisa de criança. Mas as rezas não afastavam as sombras. Marcelo se encolhia, abraçado ao seu ursinho Teco, seu guardião. Teco era sentinela na beirada da cama. Mas o medo sussurrava. Nem Teco poderia protegê-lo para sempre. A ameaça era real e cada vez mais próxima. O paraíso da infância se transformava em prisão. E à noite, em campo de batalha, vovó Maria, cabelos brancos e olhos de segredos antigos, entendia o medo. Em uma tarde chuvosa, ela contou a Marcelo sobre o bicho-papão. Não era só lenda, era sombra, sem rosto, feito do medo das crianças. Ele se esconde onde a luz não chega, disse ela. A avó deu nome ao terror de Marcelo, tornando-o mais real. O monstro agora tinha identidade. Bicho-papão. O medo se misturou à culpa. Marcelo às vezes desobedecia, demorava a dormir. Depois disso, tudo mudou. Portas entreabertas, frio inexplicável, sussurros vindos do escuro. Não eram só rangidos da casa, mas vozes sem corpo. Marcelo tapava os ouvidos, abraçava Teco, mas os sussurros vinham de dentro. O bicho-papão estava se apresentando. O medo ganhou forma e força, e a infância de Marcelo nunca mais foi a mesma. As semanas viraram tormento. O medo era constante, até de dia. O corredor virou armadilha, cada sombra uma ameaça. À noite, arranhões vinham do guarda-roupa, garras raspando a madeira. Marcelo tentava se convencer. Era só um rato, só o vento. Mas o frio no quarto era diferente, como se viesse de outro mundo. O cheiro de terra molhada, de túmulo, invadia o ar. O lar virou território hostil. O sorriso de Marcelo sumiu. Ele parou de brincar. Vivia em alerta, sempre perto da mãe ou da avó. O sono virou luxo raro. Fechar os olhos era se entregar ao terror. O bicho-papão não precisava aparecer. Sua presença era sufocante. Marcelo sabia. Ele estava lá, esperando. O terror era psicológico, mas devastador. E a infância de Marcelo se perdeu na escuridão. A noite decisiva veio com uma tempestade violenta. Relâmpagos iluminavam o quarto. Sombras dançavam grotescas. A energia acabou. A casa mergulhou em escuridão total. Marcelo se encolheu, abraçado a Teco. Ouviu a porta ranger. Sentiu o frio mortal invadir o quarto. Algo pesado afundou a cama, se aproximando devagar. Marcelo não conseguia gritar, só chorava baixinho. Sentiu dedos frios puxando Teco de seus braços. O ursinho foi arrancado. A força era descomunal. O peso sumiu. A porta se fechou e o terror recuou. Quando a luz voltou, Marcelo estava sozinho. Teco havia desaparecido para sempre, e o medo, agora, era absoluto. O que é o bicho-papão?
Ele existe em várias culturas. Boogeyman é o coco, um arquétipo do medo infantil, criado para impor disciplina. Mas a lenda tem raízes profundas, ligadas a traumas históricos. No Brasil, pode ecoar o medo dos capitães do mato, caçadores de escravos. O bicho-papão é a personificação do medo do escuro, do abandono, do desconhecido. Ele não tem forma, se molda ao terror de cada um. Sua arma é o terror psicológico, não a violência física. O desaparecimento de Teco foi um golpe cruel. Roubou a segurança de Marcelo. Não deixou marcas no corpo, mas feridas na mente. O objetivo não era ferir, mas quebrar o espírito. O trauma ficou permanente. O bicho-papão não precisa ser visto para ser real. Ele vive onde o medo mora. Depois daquela noite, Marcelo nunca mais foi o mesmo. O medo virou ansiedade crônica, uma sombra constante. A fazenda se foi, mas a lembrança ficou. Adulto, Marcelo dorme com a luz acesa, evita armários, teme portas entreabertas. Não consegue explicar o medo à família. Para ele, aquela fresta é um portal. O verdadeiro terror do bicho-papão está no que ele deixa para trás: rastros de medo. O lar deixou de ser refúgio. A escuridão nunca mais foi vazia. O trauma moldou hábitos, personalidade, escolhas. Marcelo virou um homem cauteloso, sempre alerta. O folclore é mais que histórias. É repositório de medos e traumas. O bicho-papão pode não ser real, mas o medo é. Para quem já enfrentou essa escuridão, o monstro vive na memória. E prova que o pior tipo de assombração é aquela que carregamos dentro de nós.